Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama a diretora da Faculdade Venceslau Braz, professora, especialista, enfermeira, com muito orgulho, professora Débora Vilela. Débora, é um prazer estar recebendo você mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes. É sempre muito bom vir aqui conversar com vocês. Débora, nosso assunto é um assunto muito delicado e muito triste, né? Recentemente você estava até relatando sobre uma criança que estava num latão, né? E uma das suas preocupações como enfermeira, como ser humano, é de que isso, infelizmente, não é uma prática incomum. Não é colocar a criança no latão, mas tem coisas parecidas acontecendo, né, Débora? Então, né, recentemente saiu nas mídias, né, toda uma criança com um certo retardamento mental, que a família, né, para se livrar do problema, entre aspas, deixou ela presa dentro de um latão em condições mínimas de higiene, e até mesmo a criança não podia nem se mexer. Então, isto chocou muitas pessoas, é lógico, choca, mas a gente trabalha na área, e principalmente na área de enfermagem psiquiátrica, que é a minha área, a gente sabe que isso é comum, né? Que muitas vezes as famílias mantêm crianças, idosos, problemas com distúrbios mentais, trancados dentro de casa, sem poder sair, sem poder conversar, muitas vezes em situações totalmente precárias, né? Então a importância da gente ver o vizinho, muitas vezes denunciar, que às vezes as pessoas não sabem, estão vendo, mas se eu denunciar, o fulano vai vir atrás de mim, tem medo. E as pessoas muitas vezes acabam morrendo. Então, o meu bate-papo aqui hoje é justamente para alertar as pessoas. Vamos comunicar o Conselho Tutelar, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, né? Porque ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Né? E a população é parte da segurança pública. A segurança exatamente. É pública, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Ô Débora, agora, essas coisas acontecem, no seu ponto de vista, na sua experiência, você faz parte de um conselho também, né? Fazia parte de um conselho importante aqui na cidade. Sim. Conselho Municipal Antidrogas. O Antidrogas. O COMAD. Essas questões que você está levantando são questões seríssimas. Eu acho assim muito triste que isso fica meio debaixo do tapete, né? Uhum. O pessoal procura não... exatamente como você diz, o vizinho às vezes vê, mas finge que não vê. E nós temos também... a polícia também tem essas informações de pessoas que são mantidas em cárcere privado. Sim. Né? Nem dentro de um latão, dentro de um quarto trancado, passa corrente, tem criança que fica acorrentada em pé de fogão. Exatamente. Não é isso? Pessoas que vivem em celas dentro de casa. Muitas vezes os vizinhos sabem, mas você falou aí do conselho, né? Que a gente participa, mas o pai ou a mãe ou alguém é dependente. Mas se eu denunciar, as pessoas vêm atrás. Vem atrás, isso. Né? É o medo, né? Então, é o medo. Então, a gente tem que parar de desmistificar e realmente pensar nessas pessoas que estão nessas condições. O idoso, que muitas vezes é trancado dentro de casa, porque para os familiares receber a aposentadoria dele, ele não pode fazer nada. E isso que a Débora está colocando aqui é fato apurado, são coisas que todo mundo sabe que isso acontece na cidade, e também essa questão dos idosos que são mantidos em casa, vamos chamar de encarcerados, numa situação precária, simplesmente porque garante a aposentadoria certo.
dos que estão na casa. E muitas pessoas moram em determinados lugares às custas desses aposentados. Ô Débora, eu pergunto a você, agora voltando aqui à questão da sua experiência, você acha que essas coisas acontecem por maldade, falta de informação total, que é a ignorância sobre o assunto, falta de humanidade, as pessoas tratarem outros como... Porque nem hoje em dia, nem cachorro mais fica em coleira, né? Tem até acorrentado na casinha dele, como fazia antigamente. Tem até uma lei que determina distância, quanto cachorro precisa. Até os cães não podem ficar nessa condição. Por que isso acontece com os humanos? Por que são mantidas crianças, adolescentes, idosos nessas condições? Eu acho que não seria só um fator, seriam vários, né? Porque a tendência nossa, quando acontece uma coisa desse tipo, é criticar, né? Jogar as pedras, mas não vê o lado, muitas vezes, da família. Quando eu falo em questão das crianças, por quê? Pode ser falta de informação. Pode ser que o pai ou a mãe seja dependente químico e perdeu já de uma certa forma a razão, por isso que ela faz isso, né? Pode ser falta de saber, mas quem que eu vou procurar? Existe alguém que eu possa chamar nesse momento? Então acho que é uma série de fatores. E eu poria a maldade por último. Em último lugar. Pode ser que tenha, tá? Mas eu acho que tem muitos outros fatores na frente. Bom, teve uma internauta aqui que já colocou uma frase que eu achei muito, muito legal. Ela diz assim: pobreza espiritual. São pessoas que não são tementes a Deus. Isso também conta, né? Conta. Né? Ô Débora, como é que... não vou nem falar na ajuda dessas pessoas que estão na condição de encarceradas. O que se pode fazer por essas pessoas que, não na maldade, mas na falta de conhecimento, na falta de recurso, como colocou aqui a internauta, a quem agradeço, na falta de espiritualidade, cometem essas coisas tão tristes? Olha, essas pessoas têm que ser acolhidas e tratadas também. Elas também precisam de um tratamento. Porque ninguém em sã consciência faz isso, né? A internauta colocou a questão do temente a Deus, né? Isso é muito importante. A espiritualidade. A espiritualidade, ela caminha com a gente. A espiritualidade é em tudo nessa vida, nós temos que ter a nossa espiritualidade. Ô Débora, talvez seja importante a gente colocar aqui, que pode parecer até bizarro o que eu vou falar. Eu fiz uma entrevista há algum tempo, há bastante tempo, com uma hoje amiga, que era a defensora aqui de Itajubá. Ela dizia: olha, muitas mulheres, elas apanham desde criança, crescem apanhando, casam e continuam apanhando do marido. Elas viram as mães apanhando, né? E acham que isso é normal, né? E provavelmente muitas pessoas cresceram nessa situação de cárcere privado e levam essa questão como herança, achando que isso é normal. Maridos batem nas mulheres pensando que isso é o direito deles e acham que isso é normal, como a mulher também acha. Algumas acham que isso é normal. Pode estar achando bizarro, mas não é. Não é. A própria Defensoria já tinha constatado algumas realidades assim. É importante a gente colocar isso também, Débora, que essas ações não são normais.
por mais que se fale da violência doméstica, lute, vamos combater a violência doméstica, parece que algumas pessoas passam assim à margem dessa realidade. Sim, né? Você fez uma colocação muito importante, que é a repetição de modelos. Isso. Né? Porque desde essa mulher, essa criança, esse pai que bate no filho, ele foi criado assim. Então, para ele, passa o ser o normal. Eu, com vários anos que atuo na área de dependência química, eu posso afirmar para você o seguinte: quantas mulheres que são casadas com dependentes químicos apanham do marido e não denunciam porque elas acham isso normal? Porque o pai dela também era um dependente químico, seja crack, alguma coisa, ou álcool, que é a pior droga que tem, e fazia a mesma coisa. Então ela repete modelos. E a nossa função é quebrar isso. Perfeito. Nós temos que acolher essas pessoas, tudo, e quebrar esses modelos. Porque desde quando nós nascemos, a gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo nada. É os modelos que os pais passam para os filhos que eles levam para a vida inteira. Por isso que nós temos, muitas vezes, a questão do racismo. Você pega uma criança de 2, 3 anos de idade, ela não sabe o que é isso. Mas se ela aprende isso dentro de casa, ela vai repetir isso na sua vida adulta. Uma agressão a um homossexual. Aonde ela aprendeu que ser homossexual não é uma coisa errada? Porque desde pequena ela escutava falar sobre isso. Que é errado. Né? Que é errado. Daí e violência gera violência. Com certeza, com certeza. O Débora, aqui tem uma internauta também no WhatsApp, ela fala: doutora, é verdade mesmo, muitos idosos são mantidos prisioneiros e muito por falta de amor próprio. Abraço para a doutora, saudades dessa profissional da saúde. Só que ela só deixou o nome do celular aqui, o número do celular, eu não sei o nome. Mas daqui a pouco eu peço a você, querida, que sim, bota o nomezinho aqui para eu passar para a professora Débora. Professora, essas pessoas que agora, sabendo que elas estão erradas, que existe aí vamos chamar um paradigma ser quebrado nesse padrão familiar, elas poderiam procurar a faculdade Venceslau Braz para um tipo de orientação, dizendo: olha, eu sempre fiz isso, não sabia que era tão errado assim? Sim, nós estamos sempre de portas abertas, né? E quem quiser ajuda, pode estar nos telefonando, a gente está orientando, está escutando essas pessoas, está acolhendo, está direcionando muitas vezes para órgãos competentes que a pessoa nem sabe que existe, né? E nós temos um serviço na cidade, uma rede que pode ser, essas pessoas podem ser ajudadas. Perfeito. E como é que elas fazem o contato com a faculdade? O telefone da faculdade é 3622-0930. 3622-0930. Tem outra internauta aqui, fala assim: olha, conheço pais assim, cruéis, mas filhos maravilhosos. Que bênção, né? Exatamente. E a internauta que estava dizendo que está com saudade da professora Débora, chama-se Claudineia. Sei quem é. Tá? Um abraço, Claudineia. E, professora, 3622-0930. Tá aí, as pessoas podem procurar a diretora, o pessoal da faculdade Venceslau Braz para mais
para se orientar, né? Porque está aqui perguntando, 36220930? 36220930. O professora Débora, agora aproveitando sua presença aqui, temos vestibular ainda lá na faculdade? Já acabou? Sim. Ainda tem? Opa! Sim, temos vestibular no dia 21 de fevereiro. As matrículas ainda se encontram abertas, tá? Opa. Então, quem quiser pode entrar em contato, pode fazer a inscrição pelo site da faculdade, tá? Ou ligar na escola e falar com Valéria, que é responsável por essa parte. O site da faculdade é www.fwb.edu.br. Então tem informações lá, ou então liga no 36220930. Minha cara professora Débora Vilela, muito obrigado por as suas palavras. Eu espero aí que nós tenhamos, a partir desse momento, começado a ajudar muita gente com essas orientações no 36220930. Se você precisa dessa ajuda, pode ligar na Faculdade de Venceslau Braz, que lá é uma escola não é só uma escola de enfermagem, é uma escola de humanidade, né? Que é o ponto alto das combatentes, né, da saúde. Exatamente. As pessoas da enfermagem. A escola, a Faculdade de Venceslau Braz, ela põe a humanização acima de tudo. Acima de tudo, é isso mesmo. Débora, valeu. Obrigado. Obrigada, agradeço a oportunidade. Eu que te agradeço. Essa é a professora, diretora da Faculdade Venceslau Braz, enfermeira Débora Vilela, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.